Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.istoserterapia. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Isto Ser Terapia. Hoje temos connosco mais uma convidada especial, não é? Muito. E vamos falar um bocadinho sobre um tema que também achamos que é importante. Então, olá, hoje temos uma convidada muito especial, alguém que eu tenho o privilégio de ter na minha vida desde a pré-escola, uma amiga de uma generosidade imensa e uma relação muito bonita e intencional. Tivemos o privilégio de construir durante estes anos. E para além de ser uma mulher de quem eu me orgulho muito pelo ser humano que ela é uma mãe extraordinária, uma mulher lindíssima e também uma profissional de mão cheia, psicóloga, terapeuta de casal. Temos connosco hoje Teresa Carvalho. Já está muito emocionada depois das suas palavras. Bem-vinda. Quero desde já agradecer por teres aceito o convite de vir conversar connosco hoje sobre o que é isto das relações. Olha, é um prazer que é meu. Eu acho que depois de ouvir as tuas palavras sinto que realmente nós andámos durante estes anos todos a investir na qualidade da nossa relação. E isso aquece-me o coração, porque eu acho que o facto de estarmos aqui a falar de relações e a sentir a nossa também é muito significativo. Obrigada, parabéns por este vosso projeto. Pode não ser terapia, mas é terapêutico. Eu acho que hoje podíamos falar um bocadinho das relações e também apresentar-me para quem não me conhece, para quem não me conhece tão bem. Eu tirei a minha formação de base é psicologia e eu comecei a trabalhar na área do acolhimento com crianças, a pensar também nas relações delas com os pais, delas com as famílias e para mim isso foi sempre uma área que me deu muito prazer. Depois, entretanto, ao longo de 8 anos, trabalhei na Misericórdia. E depois comecei a sentir que as minhas relações individuais podiam não estar a ser tão satisfeitas e tão bem, porque eu trabalhava em Alcácer e o meu marido trabalhava em Lisboa e sempre trabalhou em Lisboa. E às tantas o que eu senti é que o investimento era imenso em termos da minha vida profissional e a vida pessoal, de alguma forma, teríamos que fazer aqui algumas mudanças. E foi aí que decidimos que, para bem das nossas relações familiares e pessoais, e nós já tínhamos 2 filhos na altura, achámos que era importante vivermos todos na mesma cidade, porque o meu marido nessa altura fazia viagens de Lisboa para Alcácer, e então sentimos que podia ser exigente do ponto de vista do estabelecimento e da continuação daquilo que nós queríamos para a nossa família e para as nossas relações. Por isso mudámos para Lisboa. E na mudança para Lisboa é interessante porque viemos para uma cidade enorme, em que a expectativa era que as relações pudessem ficar também menos investidas pelo barulho, pela confusão, pelo pouco tempo, mas é engraçado que o facto de estarmos todos juntos aumentámos a qualidade da nossa relação. E este foi o percurso que eu fui fazendo em termos profissionais e também familiares e pessoais, e é aqui que eu me encontro, ou seja, nós estamos todos a viver em Lisboa. Eu trabalho muito na área clínica, com adultos, com famílias e com casais, que é a área que me apaixona, e estou essencialmente a fazer clínica. Acima de tudo é este gosto de pensar as relações. Então podíamos agarrar na tua frase, na frase que tu escolheste, que é uma frase da Esther Perel, não é? A sua grande mentora de casal e de relação. E então a frase escolhida é: a qualidade da nossa vida passa pela qualidade das nossas relações. E só neste bocadinho, tu deste, não é? De apresentares um bocadinho do teu percurso de vida, conseguimos perceber que é uma das coisas que eu aprendi sempre contigo, esta coisa de priorizarmos a relação e de termos intenção na relação, não é? Que abrange um bocadinho tudo, não é? Passa pela relação familiar, pela relação de amizade, pela relação de casal. Faz muito pensar que às vezes, não sei se isso será logo inato, pelo menos eu acho que aprendi muito isso contigo, a ter esta visão, que é, uma relação passa pela intencionalidade, não é? Passa pelo eu querer estar, passa por eu querer ter abertura para ouvir, passa por eu ter que ter capacidade de encaixar em mim o desconforto às vezes do outro ou o meu, e trazer para a relação aquilo que é mais importante na minha ótica, não é? E que é tão difícil, que é a comunicação. Sim, sem dúvida, Joana. E olha, sabes que o que eu sinto, e que não só pela experiência pessoal, mas também profissional, e com certeza vocês também sentem isso, que nós estamos numa época em que nós sentimos que o individualismo está muito presente. Não é? Que obviamente faz parte e é muito válido, mas esta questão profissional dos nossos
das nossas funções, do tempo que nós passamos nos nossos trabalhos. E às tantas, o que eu sinto é que era importante voltar ao básico. Sim. Voltar aqui e agora. Acho que nos diminui um bocadinho a ansiedade, dá trabalho, diminui no sentido em que podemos começar a pensar o que é que eu posso fazer, que depende de mim, para a minha relação com a pessoa que eu tenho ao meu lado, seja amigo, seja marido, mulher, filhos, seja com quem for, possa ter importância, obviamente, pessoas importantes, possa ter uma maior qualidade e possa ser mais feliz, mais satisfatória para todos. E o que eu sinto é que às tantas, eu acho que os casais e as relações nunca viveram um tempo como estamos a viver agora. Não temos experiência, não temos histórias, não temos como é que foi na altura dos nossos pais. Não temos porquê, nunca tivemos uma internet como temos, nunca tivemos umas redes sociais como temos neste momento, e o que eu sinto às tantas é que nós não sabemos muito bem o que é que andamos a fazer. E é tudo muito rápido, e é tudo rápido, e é tudo novo. E é fácil. Ou seja, eu acho que nunca pensámos tanto da qualidade das relações, mas também ao mesmo tempo eu sinto que nunca tivemos tantas dúvidas como fazer. Sim. Eu estou a ouvir-te e estou a pensar numa coisa que digo há algum tempo e que sinto isso em relação à forma muitas vezes como as famílias, eu sou educadora e muitas vezes quando as famílias chegam vêm muito preocupadas ou já estão dentro dos horários que são do colégio ou já estão a fazer aquilo que vem no livro X, Y, Z. E eu comecei a sentir a necessidade de lhes dizer para pensarem menos naquilo que é a regra e o ideal e mais de uma forma intuitiva. E o que eu sinto em relação às relações é isso também, é que nós somos muito menos intuitivos e muito mais a pensar o que é que eu vou usar, ou o que é que vou fazer, ou o que é que eu devia estar a fazer, e eu acho que isso também traz essa questão que estás a falar. Claro que o contexto todo, não é? As redes sociais e tudo aquilo que nós temos hoje em dia, e que nós, ok, estamos a adaptar-nos a tudo isso, é um facto, isto andou tudo muito, muito depressa, e principalmente para nós que vivemos uma era, eu sou do tempo das disquetes, portanto, há toda uma de ligar uma internet por um cabo se nada não existia, de repente temos internet em todo o lado, isto é muito mais, e foi muito, muito rápido, e portanto eu acho que isso, apesar de nos estarmos a adaptar a isso, o facto de nos queremos adaptar e de queremos aproveitar, que é normal, tudo Claro. de bom que isso também tem, fez com que nós deixemos de lado essa parte mais intuitiva, que era o que dizias, como é que se fazia antigamente, não é? Como é que os nossos pais fizeram, como é que eles correspondiam, como é que eles criaram relações que hoje muitos deles duram, não é? E outras pessoas mais velhas que nós sabemos que as relações vão durando, seja de amizade, seja de amorosas, e como é que eles fizeram, porque não tinham comunicação, era muito mais difícil, os acessos eram muito mais difíceis, não é? Eu acho que era muito mais intuitivo, era respeitar também um bocado e viver no contexto que tinham, e nós hoje em dia eu acho que estamos a tentar adaptar-nos ao facto do contexto também ser tão rápido. E há uma certa exigência também, enquanto parentalidade, então acho que é mesmo enorme um flagelo, que é, tu tens que ler não sei quantos livros, tu tens que aprender não sei quantas coisas, e às tantas eu acho que a parte natural, não é, emocional, está desligada, não é? Sim, e tu falaste agora de uma coisa interessante, que é, e também, e pegando Inês, isso que estás a dizer, eu acho que é muito válido nós termos, e é ótimo nós termos tudo o que temos à nossa disposição. Sim. O desafio, no meu ponto de vista, é olhar para tudo o que temos à disposição, mas depois pensar de que forma, o que é importante para mim, de que forma é que eu também quero. Porque nós nunca tivemos também casais em que os homens e as mulheres estivessem com tanta igualdade, e ainda bem que isso existe, mas traz uns desafios enormes à mesma nos casais. E o que eu sinto é que às vezes ficamos meio perdidos e assustados nisto. Porque em determinada altura, aquilo que existia antigamente, que era questões de género muito mais rígidas... Eram caixas mais fechadas. Caixas mais fechadas, que obviamente traziam muitas dificuldades, e nós não queremos voltar aí. Mas traziam segurança. Exatamente. Mas traziam alguma segurança. E não há dúvida que nós não queremos voltar aí, que nos trouxe muito maior, coisas incríveis, e que nós nos sentimos muito mais plenas, com mais hipóteses, com mais possibilidades, mas também a ansiedade aumenta. É verdade. Da correspondência, porque a responsabilidade também é diferente, não é? E por isso é que eu acho que nós temos um desafio mesmo muito, muito interessante, não para resolver, mas também, como dizia a Perel, mas para gerir. E o que eu sinto é que muitos dos casais nos chegam com muitas dificuldades e querem muitas resoluções. E às vezes não há muitas resoluções. Há formas de gerir e formas de... Pois, a rapidez do nosso contexto também nos trouxe isso, não é? Nós queremos rapidamente, há um estímulo, há uma resposta e nós resolvemos. E também acho que é uma coisa que nós aprendemos, ou melhor, se calhar não aprendemos, mas idealizamos sempre que isto para consulta, ou isto para uma consulta de casal, ou mesmo isto para continuar a ir a sessões de terapia individual, te vão trazer rapidamente uma fórmula mágica que te vai dar uma resposta rápida ao problema que tu estás a sentir naquele momento. E que, pelo menos, eu sinto que às vezes a minha resistência inicialmente a algum tipo de problema, alguma questão que eu tivesse que resolver era
isto vai me dar uma forma mágica e eu não vou ter que me expor àquela emoção, não é? E gerir o desconforto. E gerir o desconforto, a impermanência, não é? Viver nesse desconforto. Eu também acho que para mim inicialmente era essa a questão. Sem dúvida. E por isso é que eu gosto tanto de trabalhar com casais e com pessoas e relações, porque efetivamente é uma co-construção e é um caminho. E às tantas, o que eu sinto é que existe também, os vídeos e Hollywood também nos veio a confundir um bocadinho, que é o viveram felizes para sempre. Tipo, a Disney, nós temos uma teoria, a Disney destruiu isto. É tramada. E acho que às tantas, esta ideia, não é, de idealização e das coisas rápidas e boas e felizes para sempre, colocaram-nos aqui em posições que às vezes podem ser muito confusas para casais, e às tantas sentem que efetivamente não é. E acho que precisamos de falar um bocadinho mais sobre isso, sobre a dificuldade. Mas sabes que isso é muito interessante. Eu não sei quem é que o fez, e que, não sei se foi a Disney, mas mesmo em relação àquilo que são os contos infantis tradicionais, todos eles acabam mal. O João Ratão morre, a avó não volta da barriga do lobo. Mas nós tivemos uma necessidade, e a maior parte deles, principalmente os tradicionais, vêm das lendas que se contavam nas fogueiras e que eram para assustar. Tudo aquilo corre mesmo tudo mal. Mas nós tivemos esta necessidade de idealizar um bocadinho as relações. Tudo. Que podem ter uma função, mas o que eu sinto é que depois tem um impacto que pode ser fantasioso. E era importante nós começarmos a falar sobre as relações, tanto amorosas como de amizade, são uma aventura, não é? É um caminho que nós não sabemos muito bem, é uma construção que nós não sabemos muito bem qual será o fim, ou onde é que nós vamos chegar. Não é o fim, mas onde é que nós vamos chegar. Mas sabemos que pelo caminho tem crises, que pelo caminho tem sítios incríveis onde nós vamos, onde o que nós vamos sentir, que nós nos vamos ligar, que vai ser maravilhoso, e vai haver alturas em que traz inquietude, incerteza. E esta incerteza eu acho que pode ser muito assustadora para muita gente. Eu acho que é isso. Nós perdemos o hábito de aceitar que essas emoções têm que ser vividas, não é? Queremos tanta segurança da tranquilidade de uma vida pacata, mas tanta alegria como a tristeza só estão nessa impermanência, não é? Tipo, eu acho poder viver a vida, não é? Acolhendo que vai haver desilusão, vai haver frustração, há imensos medos, imensos desafios, mas depois perguntar à pessoa que nós temos ao lado, seja quem for, perguntar, olha, vamos ser companheiros desta aventura? Estás preparado para isto ou não? Posso contar contigo? Vamos lá. Porque efetivamente não é nada, não há certezas de absolutamente nada. E há quem diga até, que agora pegando na frase, que a qualidade da relação também depende da incerteza que cada um consegue aguentar. Sim, exato. Isso é incrível. Sim, é verdade, é facto. Sim. E eu acho que, pegando ali um bocadinho também nas relações amorosas, nós acreditamos durante algum tempo, ou então também acho que depois a sociedade, ou a forma como as coisas vão sendo vividas, isto foi uma desconstrução para mim a determinada altura da minha vida, que é, o amor é uma coisa tranquila, é uma coisa que às vezes até pode ser aquilo que o outro vê de fora como chato, não é? Porque só essa quietude é que ajuda a que haja uma construção, uma intencionalidade, não é? E nós confundimos aquela chama aquela ansiedade do início de uma paixão, não é? Com aquilo que o amor deve ser sempre. Isso é super, isso é mesmo muito bom e eu gosto muito desse tema, Joana, porque eu acho que é um tema o que é que nós procuramos do amor e estas necessidades que nós temos dentro da relação. Porque eu acho que, por exemplo, e mais uma vez eu penso no tempo que nós vivemos agora. Pois, no tempo que nós vivemos agora temos aqui duas perspectivas incríveis. Eu sou solteira e a Inês é casada. Exato. Mas nas relações havia alturas em que as pessoas viviam mais em comunidade e as necessidades individuais eram recebidas por uma série de pessoas, pela aldeia. Sim. Imagina, a necessidade de pertença às vezes era respondida com o grupo de amigos, com a amiga, com a vizinha que estava ao lado. E agora nós sentimos que procuramos tudo, e isto também muitas das partilhas que a Supergirl nos tem dado o prazer de ouvir, vem neste sentido, que era o que a Joana estava a dizer. Há uma necessidade de segurança que nós sentimos nas relações, de calma, de paz. Ouvimos tantas vezes dizer, pensa que é paz. E é verdade, nós queremos paz, nós queremos aquele lugar de casa, de chegar e não ter que estar ansioso ou estar preocupado. Sim. Isso é muito bom. Só que depois temos outro lado. Mas ao mesmo tempo não pode ser um peso gigante para o outro. Sentir que as tuas... Não sei, estou só aqui a lançar mais uma... Ajuda-me. Depende. O que eu digo é, imagina, eu acho que tem que se desconstruir isto, não é? A diferença entre, para mim, o que é o amor e paixão, e até porque aquela cena, eu estou sempre a dizer isto, a Inês a gente farta sempre de rir, que é esta coisa que parece que temos que sentir sempre, são as borboletas no estômago. Eu agora percebo que é ansiedade. Ou seja, é ansiedade, pelo menos para mim é.
E hoje em dia, imagina, para um solteiro hoje em dia, ir a um encontro, conhecer pessoas, é muito difícil. Esta coisa muito rápida, desta validação muito rápida que tu tens no Instagram, Certo. alimenta-te durante algum tempo a falsa sensação que tu tens ali uma companhia, mas isso depois não há efetivamente uma transição disso para a realidade. Eu sinto essa dificuldade nesta fase, que é conheceres alguém, E hoje o em tempo, dia, não é? O tempo. é tudo muito volátil e é muito rápido. Não há. Bom, pode ter sido até agora, não acredito que seja. Mas eu acho que era urgente percebermos um bocadinho isto, que é. Vai haver desconforto, não é? Eu também tenho aprendido imenso, mas desconstruir esta diferença entre o amor e a paixão, entre as tuas necessidades não terem que estar totalmente centradas só nessa relação. Eu, pelo menos para mim, muitas das minhas necessidades são suprimidas na família, nos amigos, e perceber que isso é uma coisa natural, é uma coisa normal, não é por ser solteira. E não é porque esteja a falhar alguma coisa, Exato, ou porque a relação não esteja a ser suficiente. Porque acho que às vezes podemos confundir com, não é? Sim. Algumas pessoas sentem, mas porquê é que eu não estou a sentir isto? Será que já não gosto? Será que não está, que já não é esta pessoa? Sentes isso, que a comparação também é um flagelo nas relações que recebes em consulta? Sim, a comparação. Não só em casal, mas em termos individuais. A comparação é humana, é normal que nós nos comparemos. Eu acho que é um sítio que pode ser perigoso. Temos que gerir, não é? Sim, e pode ser um sítio que pode trazer muito sofrimento, e um sítio que às tantas pode também ser redutor, porque nós não sabemos, nós não conhecemos. Sim. Nós não sabemos o que é que está. Nós só estamos a fazer uma avaliação daquilo que se vê. É a nossa interpretação. Não é? É a interpretação. Depois vai bater com as questões que nós temos que nos Exatamente, fragilizam, exatamente, não é? Que nasce essa comparação. exatamente. E às tantas pensar que as relações podem não ter sempre, não é? Esta questão até porque o corpo não aguenta a paixão durante muito tempo. Fisicamente tu não aguentas estar naquela, exatamente, tu não consegues estar naquele entusiasmo e naquela, não dá. Portanto, e às tantas o que eu também penso, e penso convosco, é há uma série de necessidades que pode ser respondida por uma relação. E, efetivamente, noutros tipos de relações nós também podemos ir buscar outras necessidades. E existe outra questão que eu não sei se vocês sentem, que é a autonomia. No último podcast falavam sobre a segurança mais uma vez na relação. Em que a segurança, e estavas a falar sobre a relação, quando eu sinto as relações seguras é quando eu sei e sinto que posso ser um ser autêntico, individual e independente. Sim. E eu acho que isto nas relações amorosas tem imenso impacto do meu ponto de vista. Porque muitas vezes existe uma frase que é: quanto maior a proximidade, maior a relação e maior o amor. Eu às vezes eu penso, sim, mas é preciso ar, é preciso espaço, é preciso autonomia. Para a individualidade. Para a individualidade. Sim. E mais uma vez, o aguentar a incerteza e a responsabilidade que cada um pode ter dentro de uma relação. Sim. Isto vai bater com a dependência, não é? O facto de querermos estar com uma pessoa e dela nos fazer bem e de aquilo ser tudo bom, de maneira que depois eu, quando estou sozinha, consigo viver as outras interações sem que aquela pessoa esteja. Esta linha de temos as nossas. Há bocado estava a pensar por causa das caixas, não é? Antigamente era fácil, tínhamos aquelas funções e sabíamos o que é que tínhamos que fazer e isso dava-nos segurança. O facto de nós sairmos dessas caixas, traz-nos mais responsabilidade e traz-nos aqui funções que para já não são comparáveis. A relação que outros têm podem ocupar outro tipo de funções que eu não ocupo na minha. E perceber qual é que é o limite, não é? Quais são as funções que nós vamos tendo. Eu acho que a dependência bate muito aí, porque o facto de eu estar... E agora vou aqui meter-me mais àquilo que é a minha relação com o Bruno, com o meu marido. O facto de ele ter sido um pilar gigante, de ele ter sido essencial numa série de coisas, não faz com que eu esteja dependente dele. Há uma vez um texto que eu escrevi que é: não é ele que me dá essa validação, essa valorização, mas é ele inevitavelmente que acrescenta. Como outras pessoas acrescentam, ele acrescentará de uma maneira e outras de outra. Eu acho que vai um bocadinho ao encontro do que estamos aqui a falar, não é? Inês, e estavas a falar, e há uma palavra, não é, que tu disseste que a mim me traz muitas emoções, partilhar convosco, a dependência. Nós olhamos para a dependência como uma coisa menos positiva. E eu gosto de às vezes poder transformar. Ou seja, não tem mal nós nos sentirmos ligados. E esta dependência pode ser sentida como uma ligação boa e saudável para os dois. Não é uma dependência de fragilidade. E se não estiver, não consigo. Isso. Existe, se calhar, podemos pensar na relação e na proximidade como uma coisa boa. Eu estou ligada, eu estou segura. Mas isto lá dentro também tem individualidade, tem autonomia, não é? Tem privacidade. Sim, totalmente. Não é? Eu tenho os meus pensamentos na minha cabeça,
privados. Sim. E isto depois parte também com o desejo, com a parte erótica, como é que nós de alguma forma introduzimos este desejo, esta linguagem, esta emoção mais erótica na nossa relação sem ter que abrir tudo. Porque eu tenho uma parte que é minha. Sim. E que é importante que eu a mantenha. E a Importante vida, para mim não é? e que seja viva. Sim, eu também acho. E acho que às vezes há esse erro de acharmos que quando entras numa relação não tens que explorar a tua individualidade. Pelo menos para mim, do ponto de vista pessoal, durante muito tempo eu tinha muito medo de entrar numa nova relação porque tinha muito medo de me voltar a perder nessa relação. E então isso fez-me manter afastada de me ligar. Acho que até percebi que lá está, tipo, vulnerabilizar, não é? A minha expressão emocional numa relação era uma coisa que era muito difícil para mim. Tinha uma barreira muito elevada. E então eu também não sabia pôr, em termos de comunicação na relação, não conseguia explicar à outra pessoa que essa era a minha dificuldade. Então depois eu acho que aí dá para entrarmos por vários caminhos, não é? Sem dúvida. Eu sabia que a minha individualidade era muito importante para mim e às vezes isso entrava até por uma certa rigidez, sim, com alguma resistência. E imagina-me, quando trazer essa expressão até da sexualidade a mim não me era difícil, mas eu acho que aí entramos numa coisa muito importante que eu acho que é intimidade e sexualidade são duas coisas completamente distintas. Podem ser. E eu acho que eu às vezes conseguia fazer essa distinção. Ok. Mas também é engraçado e é muito curioso porque há pessoas que são muito competentes a comunicarem pelo corpo. Okay. Eu não sei se vocês já ouviram falar, e algumas pessoas dizem, mas porquê é que na minha relação, eu estou zangada e eu quero conversar, e o meu marido ou a minha mulher quer fazer sexo, ok? E esta relação, e com espanto, como é que é possível? Quando se calhar podemos pensar, uma hipótese que eu também coloco, é que essa pessoa que se quer relacionar e quer ter relações sexuais, possa querer estar a comunicar com muito mais facilidade através do corpo. Ok. Porque é uma forma de comunicar. Sim. É uma forma de estar. Nunca tinha pensado nessa perspectiva. Também não. Por acaso isso é uma coisa que me irritava. É, não é? Juro! Me trazia alguma irritação. Mas será que tem que ser com esta conotação negativa que nós podemos dar? Não, eu acho que as linguagens de amor e da forma de estar e de proximidade podem ser diferentes. Não têm que ser necessariamente antagónicas. Certo. Ou que seja uma coisa que seja incompatível. E estamos aqui nós prestando esse desconforto, também, o outro também não sabe que está a irritar. Não é? E o outro também não sabe. O que se aproxima, não é? Fisicamente. Sim, como às vezes não tem legenda. Sim, pode ser difícil e confuso para outra pessoa perceber. Nós também conseguimos compreender isso. Sim. E uma coisa que falámos, estávamos a falar, e que eu acho que é mesmo interessante no que diz respeito à comunicação de casais e mesmo também de amizade. A comunicação emocional, a forma de expressão emocional, eu penso e sinto que cada vez pode ser mais importante na gestão dos conflitos. Porque eu não sei se vocês sentem, quando existe um conflito e se fala muito sobre factos, o que é que aconteceu, o que é que tu fizeste, o que é que eu fiz, pode ser muito perigoso. Na medida em que nós estamos a falar sobre percepções. O que é que tu pensas, o que é que eu penso. E não sobre o que é que tu estavas a sentir. Isso. Que efetivamente pode ser importante considerarmos que temos percepções diferentes. Todas nós temos percepções diferentes e concordamos com isso e está tudo bem. Mas às tantas, quando os casais estão ansiosos, reativos, as percepções podem ser mesmo muito assustadoras. Isso é muito interessante, porque o que eu acho que mudou ou melhorou a minha relação com o Bruno foi nesse sentido, que eu sempre fui muito, e aquela expressão do é muito pica-minhosa, a coisa tem que ficar resolvida, mas alguém vai ter que ter razão. Normalmente vou ser eu, não vou conseguir que isso aconteça, e era muito isso, eram factos, o que é que se fez, porque é que não se devia ter feito, porque a regra é esta, porque foi isto que acordámos, e era só isto. E o que mudou, obviamente porque eu fiz esse processo por outras razões, mas o que veio mudar foi isso, foi o que é que eu estou a sentir, porque é que isso me está a incomodar, e porque é que isso não te incomodou a ti, ou o que é que tu estavas a sentir. E quando este discurso, e é muito difícil diferença. Sim, não só na minha postura, eu deixei de ficar muito mais agredida e muito mais melindrada e muito mais revoltada porque aquilo era tudo contra mim, na minha perspectiva. Claro que houve trabalho do Bruno no sentido de perceber, mas eu também acho que ele sentiu muito mais, não necessariamente compreendido, mas num lugar onde ele podia expressar sem estar à espera que eu fosse culpar. Uma vez ele disse, eu tenho medo de dizer as coisas porque eu não sei. E quando nós ouvimos isto de alguém que vive connosco e diz eu tenho medo de dizer alguma coisa porque eu sei que vou sair dali julgado ou culpado, faz-nos, se nós estivermos a fazer um processo, faz-nos pensar, não é suposto essa pessoa ter medo de mim, não é? E isso trouxe-me esse lado de, ok, então eu tenho que tenho que mudar o discurso, eu tenho que focar muito mais naquilo que foi o que eu estava a sentir, porque inevitavelmente o que eu estava a sentir é que me levou àquela ação, e depois aí conseguimos perceber que havia não só inseguranças, muitas inseguranças minhas que tinham que ser resolvidas e geridas, e depois um espaço do Bruno também que tinha que ser gerido e acolhido. Não é? E eu acho que isso mudou
completamente. E é engraçado porque eu fiz este processo e também na minha profissão eu tive que o gerir por causa desta situação dos miúdos, da gestão de conflitos, de estarmos sempre a culpabilizar, nós queremos saber quem é que foi o culpado para resolver. E tive que fazer este processo. E foi muito mais fácil no meu trabalho a fazer isto, mas também percebi que à medida que eu ia fazendo comigo aquilo que eram as minhas relações, eu também fui muito mais competente naquilo que era a parte profissional. Portanto, eu acho que foi um crescendo. E eu acho que o Bruno teve a capacidade de se adaptar a isso, mas porque também sentiu que estava a ser mais compreendido e mais acolhido, acima de tudo. Não era só o ver onde é que estava o problema, para tiveste culpa, não devias ter feito porque te comprometeste a não fazer assim. E havia, se eu pensar hoje, não havia aqui, foi uma coisa que eu pensei assim que falámos nesta frase, que era a empatia. Foi uma coisa que eu acho que mudou por completo a forma como eu interajo nas relações com as diferentes pessoas. E eu só me apercebi que tinha muita dificuldade em empatizar numa situação. Eu fiz um mestrado que ficou só como pós-graduação em intervenção precoce e uma professora minha que é incrível, a Marina Fuertes, fez uma aula de silêncio. Silêncio, básico. Isto é básico, é só estar em silêncio com uma pessoa. E eu fui a única pessoa que não conseguiu olhar, tocar, interagir com o outro sem dizer uma única palavra. E aquilo teve um impacto gigante, e ela dizia muitas vezes, e em relação às famílias é muito fácil nós criarmos aqui algumas aversões, porque eu não concordo ou não tenho as mesmas crenças do que aquelas pessoas. E eu estou a tentar passar uma mensagem que é altamente profissional, mas vai bater com as minhas crenças também. E se eu não conseguir empatizar com ela e colocar-me nos sapatos dela e pelo menos tentar gerir a coisa sem ser só eu a importar, eu não vou conseguir fazer nada. Então eu fui obrigada, numa determinada altura, a empatizar com o outro e a colocar de lado tudo o que eram as minhas crenças para perceber o outro. Mas ao início é muito difícil, não é? É muito difícil. Nós estamos constantemente, mas eu não concordo nada com isto, mas eu vou... Olha, e é em esforço. É esforço, mas esforço à séria. Durante muitos anos crescemos a julgar, não é? Tipo, perdemos, a determinada altura perdemos este de conseguir olhar e pensar, e da compreensão, se calhar da crítica, aconteceu alguma coisa, não é? Tipo, não é só fulano fez-me. Sim, é muito interessante. Perdemos o outro lado da pessoa poder partilhar connosco o que é que está a acontecer. Sem dúvida, mas nos momentos mais reativos, em que acontece alguma coisa com uma relação que seja importante para ti, e que te toca, aparece um gatilho e que é ameaçador para ti, tu ficas muito desconfortável e com emoções muito reativas. E nesse momento, o não fazer nada, ou seja, o estar só numa de te autorregulares, de gerir emocionalmente, sem de alguma forma deitares para cima do outro ou da outra pessoa tudo o que estás a sentir de uma forma reativa, é muito importante. Muito importante. E muitas vezes o que nós sentimos no trabalho com casais, e não sei se vocês na vossa vida também sentem isso, e acabaste por dizer que sim. Existe um momento reativo, um momento que é muito desconfortável para duas pessoas. Há pessoas que reagem de formas completamente diferentes, mas uma delas que reage com muito mais impulsividade e reatividade, né? Em que aparece raiva, frustração, e a outra pessoa às vezes muito mais silenciosa. E quando nós sentimos que os gritos que a outra pessoa dá ou que a reatividade que a outra pessoa dá não é mais do que uma legenda, estás aí para mim, posso confiar em ti, estás comigo, gostas de mim, amas-me. Só que a forma como nós dizemos, não é? Como é tão reativa, é impossível a outra pessoa perceber. O que é que vai perceber? Vai sentir-se ameaçada, exatamente, assustada, julgada, criticada, que não faz nada que seja suficiente. Isso fecha a pessoa na sua comunicação. E distancia, mas o que se quer, é engraçado, porque eu acho que se nós tivéssemos uma legenda o que eu quero é aproximar-me e conectar-me. Nos momentos em que nós sentimos desconforto, nós queremos nos ligar ao outro. Só que a forma como ligamos é desajustada. É o que nós sabemos fazer. É desajustada porque depois o produto final não é aquilo que nós queremos. Exato, é completamente desajustada a tua intenção. Não é aquilo que estás a conseguir. E às vezes a interpretação que fazemos do outro, que está silencioso, não quer saber. Olha a interpretação, não é? Não quer saber. Eu não sou verdadeiramente importante, porque se eu fosse importante ele falava e ligava-se. Mas o que o outro quer é proteger-se. E proteger a relação. Porque às tantas se fizesse o mesmo, podia ser muito mais agressivo e muito mais violento. E uma das coisas que eu acho que é mesmo importante nós fazermos, mesmo importante para todas as nossas relações, é poder, em primeiro lugar, aguentar o desconforto. E saber que aquilo que nós estamos a sentir é válido, mas que de alguma forma eu também tenho que estar com isso. Me manter, não é? Manter com isto aqui e aguentar. E depois, numa segunda fase, isso que vocês fizeram, e que é incrível, e que também me remete para a flexibilidade, porque se forem pessoas rígidas, eu acho que às vezes podem ter dificuldade em fazer isto,
não é? Que transformar ou construir um modelo novo. Sim. E passa por acolher a tua parte primeiro do que tu. Exato. Sem dúvida, essa sem dúvida que é. Qual é o meu processo individual? Se é o meu processo individual, é eu poder treinar uma maior expressão emocional. Eu acho que é mesmo por aí, é mesmo por treino, não é? Aguentar aquilo mesmo que tu dizes, é aguentar o desconforto, não é? E trazer para cima da mesa, em vez do tu, o eu. Sem dúvida. E há perfis muito exigentes que têm muita dificuldade nisso. Tem a ver mesmo com o perfil de funcionamento. Há pessoas mais rígidas, há pessoas com maior dificuldade em e até identificar aquilo que sentem. Sim. Uhum. E isto pode ser um desafio muito grande. Não é? Porque há pessoas que efetivamente têm este perfil, mas que, é, como tu e muito bem, que é o meu orgulho, no sentido de se permitir arriscar a conversar, a fazer terapia, ou conversar com amigos, ou seja, fazer tudo o que tiver ao alcance para melhorar a qualidade das relações, para a relação até contigo. Mas há pessoas que têm mesmo muita dificuldade em fazer isto. E isso também me leva a pensar nesta ideia de o facto de julgarmos e de vivermos muito nesta necessidade de culpar, não é? Para resolver as questões, nós culpamos para as resolver, faz com que as pessoas reajam, não é? E tenham sempre esta sensação de estou a ser julgado e, portanto, vou reagir. Um mecanismo de defesa. Sim, mas era outra coisa que eu queria dizer agora. Faz parte. Bem-vinda. Faz parte das relações. Exatamente. Já cheguei lá. Nos colocarmos em causa. Aquilo que eu sentia, assim que comecei a fazer este meu processo, que foi primeiro comigo e depois obviamente teve impacto no resto, porque quem ficou também acolheu, é que eu estava constantemente a colocar-me em causa. Eu que achava que todos os outros é que eram culpados por me fazerem aquilo, de repente eu é que era a causa e a culpa estava em mim. E é muito difícil, de facto, quando nós, e temos que estar disponíveis, eu também percebi, principalmente quando algumas pessoas ou não ficaram, ou se afastaram e não conseguiram acompanhar da maneira que eu estava à espera, porque é muito difícil nós, e temos que estar disponíveis para nos colocarmos em causa. Porque quando eu estou naquela interação e quando eu estou a verbalizar algo que eu sinto e o outro não reage como eu achava que podia reagir, a primeira coisa que eu faço é eu tenho que me colocar em causa para poder perceber o outro, porque senão, ou seja, pôr aqui o ego um bocadinho, não é de lado, mas... E às vezes até pôr a hipótese que a pessoa que me está a dizer alguma coisa, a pessoa pode ter efetivamente razão. Sim. Aquilo que a pessoa está a dizer é válido. É, totalmente. E entender que há linguagens diferentes, não é? Eu expresso-me por falar. O outro expressa-se por naquele momento reagir em silêncio. E para mim, esse exemplo que tu deste, para mim era o mais difícil de acolher, que é, eu preciso de desmontar a questão até ao mais ínfimo pormenor. E às vezes eu não tinha acolhimento, eu sentia que o outro não investia na relação, porque a linguagem dele não é, naquele momento, ficar em silêncio. Então eu sentia que eu estava a investir e que o outro não investia. Não era suficientemente importante. Sim. Invalidade. E isso é muito assustador. Porque as pessoas querem se ligar e querem estar bem, não é? Acho que nós queremos, não é? Nós queremos estar na relação, nós queremos sentir bem-estar. Às vezes entender que há diferentes linguagens, não é? Tipo, eu manifesto o meu amor, tipo, falando, ou estando, ou por ações. Há pessoas que não manifestam da mesma forma. E entender essa diferença, não é? E para mim também passou por perceber que a mecânica de ação não era só igual à minha. E respeitar isso também, não é? Sim, eu sinto que muitas vezes não tinha essa capacidade de acolher que a linguagem do outro... Não precisava de ser num momento de conflito. Podia ter sido de uma forma da outra pessoa, ter uma forma diferente de investir na relação que a minha. E mesmo assim, eu às vezes não conseguia ler ou ter leitura que a pessoa estava a investir na relação. Porque era tão diferente da minha. Claro, era confuso. É confuso, não é? E às vezes só simplesmente, eu acho que para mim uma das maiores validades da psicoterapia foi mesmo nesse sentido, foi entender que 5 minutos de uma conversa, por mais desconfortável que seja, pode desmontar uma quantidade imensa de problemas. Só pôr em cima da mesa que, olha, eu senti-me assim. Tendo em ponto de vista do eu, não é? Sim, isso, e sabes que há bocado falaste de uma coisa que eu acho que pode ser também muito interessante, que é, no momento do conflito, às vezes, é importante pararmos e não fazer nada. Ou de alguma forma nós temos a capacidade de poder ir logo aí, olha, estou-me a sentir assim, por isto, e gostava que isto acontecesse, e aí construirmos também, partilharmos as nossas necessidades, que são válidas, a ouvir a do outro, que é super válida também, e poder encontrar aqui alguma forma de responder, mesmo que não seja na mesma altura, mas aquilo que eu acho que pode ser perigoso é, no momento do conflito, se as pessoas estiverem muito ativadas, pode ser perigoso. Acho que forçar esse momento. Acho que é importante adiar às vezes. Sim, acho que tens muita razão. Para mim, é um pico grande de ansiedade e de reatividade. Sim, do meu percurso pessoal, eu já fui a reativa. Sim. É que sentia sempre que estava a ser Mas atacada. É engraçado, desculpa interromper, porque os dois são reativos. Sim. Só que de uma forma muito mais expressiva, não é? E exuberante às vezes,
mas outros de uma forma mais silenciosa, mas não deixam de ser duas pessoas reativas. Sim, eu percebo. Mas agora, para mim, passa por isso. A maior aprendizagem é o passar pelo silêncio. Porque uma forma de eu conseguir ter maior leitura sobre o que é que eu estou a sentir. E de naquele momento, para mim que tenho um pensamento ruminante, não deixar que sejam os meus pensamentos a ganhar naquele momento. Porque eu sei que isso não é construtivo, não é? E então conseguir ter espaço para perceber, ou tentar entender, ou até permitir que o outro se expresse daquela forma desajustada. E depois, no fim, tentarmos, das duas uma, ou perceber se há espaço para que naquele momento podemos conversar sobre o assunto, se é válido ou então não. E não haver problema nenhum com isso. Acho que para mim acolher o desconforto passa por isso. Passa por naquele momento aguentar e depois tentar perceber se é confortável ou é válido falar, ou vai ser bom para a relação falar naquele momento, ou esperar por outra altura. E aguentar muito desconforto para mim, enquanto exercício, passou muito por esperar por outra altura. Não é um exercício. É, sim, para mim foi desafio. Abrirmos a janela ao nosso desconforto e aguentarmos é um exercício muito... E geri-lo, não é? E geri-lo. Mas a qualidade da relação melhora drasticamente. É Sem uma dúvida. coisa inacreditável. Sem dúvida. E depois também perguntar ao outro, olha, eu queria muito conversar sobre isto, estás disponível? Isso também é uma coisa muito interessante que estás a dizer, porque às vezes também é uma forma que a sociedade molda um bocado essa, que é aquela coisa do olha, temos que falar, não é? Certo. Traz logo um peso gigante do o que é que eu fiz. Ah, meu Deus, e agora? Exato. Conseguir criar um momento. Vai dar as neiras, isto vai dar as neiras. Aquela coisa do olha, quando chegares a casa temos que falar. Exato. É horrível, a pessoa passa uma angústia. É uma questão também de poder, não é? Eu quero falar nesta altura, portanto vai ter sobre que ser um assunto que tu não sabes. Exatamente, sobre o assunto. E conseguir criar momentos de flexibilidade onde tu possas, tipo, em relação, né? Um momento desconstruído em que tu possas falar sem ter esse peso do eu quero falar sobre uma coisa desconfortável. E eu estava aqui a pensar, não é? Que estamos a falar sobre isto. Há uma voz na minha cabeça que depois me diz: sim, mas isto é falar é fácil, depois é difícil. Sim. É verdade, mas por isso é que eu acho que vamos errar muitas vezes. E vai haver muitas alturas em que as relações podem ter momentos exigentes, mas pegar numa palavra que tu disseste ao início, é importante termos consciência e intencionalidade, que é isto que nos traz talvez um maior bem-estar nas nossas relações, e por isso vamos ter que treinar, não é? Treinar e estarmos disponíveis para isso, e perguntar ao outro se também quer treinar connosco. Sim. Porque efetivamente é possível, é difícil, mas é possível. Sim. E se nós pudermos também trazer esta autenticidade e esta honestidade de o que é importante para mim, para as relações, acho que ganhávamos todos. Sim, eu acho que, tipo, numa relação emocional, depois isto também toda tudo, né? Toda a forma como te ligas do ponto de vista físico, sexual, emocional, a disponibilidade que tens para a relação, não é? E hoje em dia, com esta volatilidade nas relações, eu pelo menos sinto muito isso. Há um desconforto que a pessoa já não sabe lidar e o objetivo é quebrar logo ali. Este desconforto eu sentir, eu não tenho que estar a passar por este desconforto, por isso o melhor é cada um seguir. E parece que a porta da relação está sempre ali aberta, não é? Sim. É verdade. E agora às tantas já não é uma pessoa para a vida, mas a monogamia é uma monogamia sucessiva. As pessoas às tantas ficam. Isto não é julgamento, é um facto. É constatar aquilo que vamos vendo e vamos. Mas às tantas eu acho que ganharíamos todos. Obviamente que existem relações que são agressivas, violentas e que as pessoas não estão bem. Claro. Obviamente é bom que as pessoas identifiquem e que possam ir à procura do bem-estar noutros tipos de relações ou não. Existe a pessoa passar a gostar de outra pessoa. Sim, sem dúvida, sem dúvida. O que eu sinto é, se existir uma ligação emocional, se as pessoas gostarem umas das outras, se as pessoas efetivamente estiverem disponíveis para olhar e para pensar e manterem-se e poderem reconstruir. Eu li um livro, já agora não me lembro. Havia alguém que dizia: numa relação é importante as pessoas casarem-se várias vezes. E o casarem-se várias vezes com a mesma pessoa, se for o caso, mas a ideia é, as pessoas vão mudando, vão crescendo. Sim. E o quão bonito pode ser, mesmo uma relação de amizade, nós irmos lá e perceber como é que tu estás, como é que eu estou, isto está bom para nós os dois ou não? O que é que tu queres desta relação, o que é que eu quero? E este tipo de parar para pensar neste nós, é interessante. Nós podermos ir lá e perceber, temos que mudar o nosso contrato ou não? Este nosso contrato emocional. Este contrato está bom agora ou não? Não é? Transformas-te. A verdade é que tu também te vais transformando à medida que as coisas vão vivendo e inevitavelmente vives coisas diferentes. Por mais que tenhas, pode ser o teu marido, pode ser uma pessoa com quem tu vives 24 horas. Mas há experiências que eles estão a viver e a interpretar de outra maneira. E eu acho que utilizarmos a palavra intencionalidade, para mim, ajuda-me a desconstruir logo aquele momento desconfortável do temos que falar, não é? Ter intencionalidade na relação, não é? É isso mesmo, é eu querer conhecer-te ao fim de 10 anos da mesma forma que te conhecia há 10 anos atrás. E se tu tens intenção, à partida vais respeitar, que era o que tu dizias há bocadinho. E conseguir ter esse momento de vamos planear o que é que queremos daqui para a frente. Sem dúvida.
E isso não ter que ser um momento de desconforto do olha, agora vamos ter que falar. Seca. Sim. Pai, não me diga, não venhas com estas coisas, pá, por amor da santa. Pá, agora... pá, sério. Mas sim, mas pode ser tão bom. O planear, quando nós, imagina, no início dos nossos, quando éramos mais novas e namorávamos ou tínhamos assim relações, o eu antecipar que eu ia estar com alguém era espetacular. Sim. Então porquê é que não pode ser também, nas relações amorosas, o eu antecipar ou planear que vou estar com alguém, porquê é que tem que ser uma seca? Porquê é que não pode ser bom? Porquê é que não pode ser um aumento até de desejo? Sim. Criar essas dinâmicas para potenciar a relação, não é? E muitas vezes nós ouvimos assim, não me diga que quer que nós marquemos o sexo na agenda. Exato. E por que não? Exato. Mas porquê é que é tão assustador? Antigamente nós também não pensaríamos... Eu acho que vai encontrar aquela ideia idílica e de vai acontecer, de repente, entras pela casa e vem do trabalho, as coisas acontecem. Acho que é um bocado vem dessa ideia dos filmes também, não é? Numa fase inicial nós não precisamos de muitos ingredientes, porque existe as borboletas na barriga e estas coisas, mas que depois ao longo da relação precisamos de encontrar outros recursos para que isso aconteça. E o contrário também, e nós passámos por isso, e muito associado também à forma como eu me sentia, com o meu corpo, com a minha imagem, dizer, eu não estou capaz, eu não me sinto capaz de fazer isto, porque eu não vou fazer isto por ti, sou capaz de o fazer por ti se tu tiveres muita necessidade, mas eu não estou capaz de viver isto contigo. E da outra pessoa também respeitar isso, não é? De, ok, não estamos capazes de viver isto agora, então eu tenho duas hipóteses, ou vou esperar, ou vou preocupar-me comigo e satisfazer primeiro a minha necessidade e depois logo vemos. E isso também é um processo muito importante. Sem dúvida. Não só de um poder dizer isto, como do outro ter a possibilidade de respeitar e disponibilizar-se para isso e de conseguirmos ali encontrar um lugar comum. Sem dúvida. Tu agora tocaste um ponto que também pode ser mesmo giro, que é a linguagem sexual, não é? A forma como os casais e as relações podem desenvolver esta linguagem erótica e sexual de desejo, o que é importante para ti, o que é que não é importante para ti, o que é que tu gostas, o que é que tu não gostas. Como é que nós vamos fazer isto? Como é que vamos fazer com que nós nos sintamos mais seguros um com o outro? Como é que pode ser o contexto? É falarmos sobre isto. E mesmo que seja uma coisa, sei lá, ou porque nunca se experimentou, ou porque eu sinto-me desconfortável. Claro. Ok, mas nós vamos experimentar. Mas quer fazer contigo. Gostava. Sim. Queres ou não? Traz esta coisa da comunicação. E às vezes na sexualidade, não sei se vocês, como já têm parceiros há muitos anos, agora também isso já está muito desconstruído, mas ter uma linguagem sexual e falar sobre sexualidade numa relação é difícil, não é? É muito. Eu acho que estar a expor num lugar que não sabes como é que o outro vai acolher, não é? Eu acho que tem um lado mais científico. O medo, não é? O que impacto é que isto vai ter? Eu acho que tem um lado mais científico que me fez desbloquear isso de uma forma muito natural, não é? Tipo, às vezes em entendimento eu tenho que falar sobre coisas que eu sinto que o outro adulto que está à minha frente em entendimento está desconfortável. E que para mim, eu não tenho desconforto em falar sobre sexualidade. Mas já senti isso em parceiros. Havia essa dificuldade. Vamos ter que falar sobre isso agora? E sim, era importante. Para mim, perceber o que é que tu gostas, o que é que podemos trazer. E eu sinto que às vezes há esse desconforto. Ainda é um tabu falar sobre sexualidade. E também sinto que é um tabu falar sobre a tua individualidade sexual. Sim. Trazer para a relação a tua individualidade. Não só para a relação, até em contexto de conversa, às vezes é um tabu falar sobre a tua individualidade enquanto não é? E as fantasias que podes ter. E aquilo. Seja, enquanto a tua relação sexual vai usufruir da tua liberdade sexual enquanto pessoa individual. Acho que pode ter muito a ver também com o medo, o que é que isto pode trazer para a relação, pode ser ameaçador, o julgamento, não, sim, enquanto o que é que isto pode trazer? Contudo, eu acho que às vezes também sinto que quando nós sentimos desconforto num tema, é importante irmos lá visitar para perceber o que é que está. O desconforto é um sinal que o nosso corpo muitas vezes também nos dá, que é aí que temos que... Porque não, nós também pormos esta hipótese, se eu sinto desconforto, então vamos lá ver. Nós crescemos numa sociedade muito conservadora, evitante. Não é? E que vê ainda um bocado a sexualidade como algo sujo, não é? Sim. Tem que se desconstruir muito isso. Eu até falava com uma amiga... E é um sítio para se estar, a sexualidade. É um lugar para ir. É um lugar para ir e para ir vivendo. E para experimentar. E para conversar. Com medo. E nós assumimos isto. E é válido. É como os medos tem que ser trabalhado. Sim. E olha, podemos colocar os medos nos bolsos. Ir com eles. Ir à mesma. Ir à mesma. Não é? E experimentar, arriscar, atrever-nos. Obviamente que é muito assustador. Obviamente que nos pode trazer alguns desafios para as relações. Mas às tantas também conseguimos desenvolver e introduzir, não é? E investir uma intimidade maior na relação de casal. Sim, vai fazer depois a diferença, não é? Sim, e poderem ter experiências.
possam ser muito satisfatórias para os dois. E às vezes não achas que isso pode ser um deal break na relação? A pessoa não conseguir comunicar da mesma forma? Eu acho que é difícil. Vai depender da disponibilidade de um ou do outro de acolher isso e de estar. Eu, pelo menos, sinto isso em relação ao Bruno. Acho que por mais que o trabalho que eu pudesse ter feito e pudesse ter avançado, se ele não tivesse disponibilizado e ser aqui humilde no sentido de, ok, qual é que é a minha responsabilidade nisto? Eu vou receber muito disto, mas qual é que é a minha responsabilidade? Às vezes acho que teria sido difícil. Às vezes tem um bocado a ver com a necessidade de. Eu acho que o meu desejo sexual está muito ligado à minha necessidade intelectual de conhecer a outra pessoa. Curiosidade, entusiasmo. Sim, a minha vontade sexual com a pessoa parte muito da minha intimidade com ela, de tudo o que partilhamos até ali. Ou seja, para mim, o momento sexual que possa acontecer no início do dia ou no fim do dia é construído. Ou seja, não há aquela coisa de. E para já, podemos falar disso também agora numa perspectiva diferente. Né? Eu tenho uma menopausa precoce. A minha ativação em termos de desejo físico é diferente do que era antes. Antes acontecia de uma forma natural, rápida, naquele momento, e então, tipo, uma conexão sexual podia acontecer. Agora passa por uma intencionalidade maior. Ou seja, aquilo tem que ser uma questão de trabalhar. Eu já tinha essa questão, né? De intelectualmente eu ter que desejar essa pessoa mesmo do ponto de vista intelectual. Não é pensar sobre isso, imaginar. Mas isso é incrível, aquilo que estás a dizer, que é ajustar-se às várias fases da vida. Sim, eu acho que em relação a este tema, então, aqui na menopausa, temos que trazer muito esta questão para cima da mesa. A mulher passa por uma transformação física em que a relação sexual passa por ser intencional. Já não há só aquele mecanismo, né? É como quando um casal recupera a vida sexual depois de um filho, talvez, não sei. Mas passa pela intencionalidade, passa por quereres, passa por experimentares, passa por isto, passo a passo, mas eu acho que construindo ganhávamos todos ter esse pensamento desde o início. Sim. Todos. É preciso era aí que eu queria puxar, é preciso pensar sobre isso. O desejo pode ser construído nessa forma, não é? Sim, o desejo é efetivamente... Não é só a parte química do eu estou ao pé de ti e tenho desejo sexual por ti. Não. O desejo é imaginação. Sim. O desejo é pensamento, não é? O desejo é sensorial também. São cheiros, são imagens, são toques. Sim. São o querer partilhar as tarefas domésticas. São o querer que a rotina do dia seja boa. Passa também por aí. O desejo é todo um tema. Sim, eu acho que o desejo é mesmo todo o tema. E o desejo também pode ser transgressão, não é? O desejo também pode ser nós queremos fazer coisas assim diferentes e não é? Transgredir algumas coisas com a pessoa de quem tu gostas. Mas o desejo é intencional. Eu acho que a crise do desejo é uma crise de imaginação. Pessoas que são menos imagéticas, pessoas que podem ter mais dificuldade em ativar o desejo. E depois há pessoas que ativam mais o desejo com esta questão da intimidade emocional, há pessoas que ativam o desejo com outro tipo de recursos. Só que eu sinto que para mim o desejo é ativado também com o lado de espaço. Ou seja, é engraçado porque eu sinto que o desejo aumenta em mim quando eu sinto que o outro, que a pessoa com quem eu estou, neste caso o meu marido, tem efetivamente uma individualidade e é uma pessoa completamente diferente de mim. E que eu conheço, mas que eu de vez em quando ponho umas lentes que deixa lá ver se ele está como sempre teve. Deixa-me conhecê-lo melhor. Deixa-me ver quem é que é esta pessoa, que eu adoro e que já está comigo há anos, mas que tem coisas de certeza novas que eu quero ver. E este desejo, este espaço que às vezes nós temos e que é muito confortável para nós, na nossa relação, faz com que seja um ingrediente mesmo importante para o desejo. Mas é intencional. Eu quero. É? Eu preciso de querer, eu preciso pensar sobre isso. Sim. E depois, obviamente, tendo uma relação longa, se calhar vamos ter que encontrar reinventar e encontrar recursos que sejam importantes para nós para ativar esse desejo que é intermitente. É engraçado, eu nunca ouvi verbalizar, nem eu verbalizava dessa forma, mas o que eu senti necessidade às vezes de explicar ao Bruno é que era como se eu me voltasse a apaixonar por ele ao longo dos tempos, e não era aquela coisa de filme, eu sentia mesmo que e apaixonava-me na mesma medida em que ele ia ajustando, ou ia mudando, ou ia transformando, porque eu percebia que havia ações que eram diferentes, ou que havia pensamentos que eram diferentes, e isso fazia-me apaixonar de novo. Sim. Mas nunca o teria verbalizado dessa maneira como um desejo intencional. Certo. Mas de facto fazia-me, achava que era uma coisa mais intuitiva. E a novidade também, o facto de ele trazer coisas novas, o facto da pessoa que está aqui há tanto tempo e que tu conheces tão bem, se calhar podes não conhecer assim tão bem, podes querer conhecer. E isso é mágico ao mesmo tempo. O quão bom é tu teres uma pessoa ali à distância de um braço, mas depois também um mundo enorme lá dentro que tu de vez em quando podes lá ir perceber como é que está, como é que não está.
E isso vai pode mudando aumentar. E a admiração, eu acho que é um ingrediente também, Sim. também importante, não é? Para esta questão da intimidade e do desejo. Mas é engraçado, porque isto para pegar naquilo que tu disseste, que é a intimidade emocional é importante para muitas pessoas para o aumento do desejo e da sexualidade. Para mim, a intimidade emocional é importante que tenha lá dentro diferenciação e autonomia. Porque se for uma coisa muito, muito próxima de mim, não me ativa desejo nenhum. Sim, eu percebo, eu também tenho um bocado isso. Percebem o que eu estou a dizer? Sim, e eu vejo isso como admiração também. Sim. Tenho que olhar o outro de um ponto de vista distante e pensar, olha quanto ele é incrível ali, naquele lado, naquela zona que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com esta zona de cá. E eu acho isso incrível. E mais uma vez, aquilo que estávamos a falar há bocado, que é, isto não é uma coisa que seja sempre assim. Sim. Ou seja, há fases em que efetivamente nós estamos muito mais disponíveis para ver o outro como um ser individual e que isso nos traz algum desejo, paixão e aumento da vida sexual. E há fases mais monótonas. Há fases mais difíceis, claro, não é? E há fases mais exigentes. E com tudo o que nós temos, não é? Nós temos trabalhos que cada vez ocupam mais espaço, nós temos uma série de necessidades que são precisas responder e por isso é que mais uma vez é importante nós marcarmos na agenda e intencionalizarmos os momentos que queremos estar na relação com as pessoas que são importantes para nós, porque não é fácil. Não. E isto traz-me sempre aquela ideia que foi uma coisa que eu não é lutei, mas que tinha alguma necessidade e o Bruno também sentiu isso, de explicar às pessoas que não era necessariamente assim, que era aquela ideia do vocês nasceram para outro, quase como estão destinados, e estava destinado a acontecer desta forma. Magia. Exato. E às tantas nós Mas quem pensávamos, vê de fora acha isso. bolas. Assim. Então, Isto é um trabalho. Está dentro, durante esse percurso. Isto é muito bom Dá um para trabalhão. respirar esses 5 minutos. Isso que tens não sei quantos exercícios para fazer. Isto é um trabalho do caraças. E a Vocês pessoa veem chega, vocês estavam destinados, o meu avô. Olha lá, até retira. Mérito e valor. Isto não é assim. Tal e qual. Mas os outros Mas há veem muita- só isso briga. Mas há muito esta idealização que eu acho que depois nos leva para o outro lado de quando não é assim. É Relatividade hoje em dia. Sim. É verdade. Vou-vos dizer que passamos uma crise muito grande nesse sentido. Falo de experiência. Exato, mais dentro do tema. É difícil, porque a pessoa acha que, não sei. Para já, eu acho que o aguentar o desconforto é uma das coisas que tu disseste que eu acho que é, sem dúvida nenhuma, para os tempos que hoje correm, é isso mesmo, não é? Às vezes tens mesmo que lá ir mesmo quando está desconfortável só para perceber. Mas eu acho que há falta de disponibilidade. Mas sabes que nós vamos bater sempre na mesma tecla onde eu não quero aprofundar. Isso tem a ver com a educação que nós continuamos a dar a estes miúdos. E é um facto, porque é isso, evitam o desconforto, evitam o risco, evitam o desafio, evitam lidar com as situações. Porque mesmo os adultos que os acompanham, muitas das vezes não sabem fazê-lo, nem com eles, nem com os outros. E isso faz com que depois nós cresçamos nesta ideia de que não vou lá, é melhor não ir porque vai doer. Sim, eu acho que é o evitamento. Achas que é o sofrimento? Eu não sei se também... Eu acho a nossa geração veio de uma educação um bocadinho mais conservadora. Não é? Olha, sim, eu acho que tem a ver. Verdade. Obviamente que a parte educacional tem imenso impacto. Eu não retiro, até porque no PIN onde eu trabalho falamos muito dos perfis, dos perfis de funcionamento e desenvolvimento, ou seja, os traços que cada pessoa tem, que depois a interação com o contexto e com as pessoas que estão à volta o contexto tem, não é? Ou não. Exatamente, e pode dar dar um comportamento que aquilo que nós observamos pode não ter só, e não tem, do meu ponto de vista, só a ver com a educação, mas tem a ver com perfil e com traços, mas também vimos de pandemia, não é? Nós também vimos de uma fase em que nós não treinámos nada. Obviamente estávamos muito desconfortáveis com tudo o que estava a acontecer, mas em termos de relações, não sei se treinámos pouco. Acho que o evitamento esteve muito presente. E também usámos muita desculpa, não é? Que é uma desculpa que se manteve, ou seja, naquele momento nós precisámos de fazer aquilo porque era uma resposta de contingência, não é? E tínhamos que fazer aquilo, mas depois eu acho que usámos estas respostas para além do facto de já não precisarmos. E isso também teve impacto. Muitas vezes quando dizem, mas é a pandemia. A pandemia, sim, foi uma mudança brutal naquilo que era a nossa forma de estar. Mas podia ter tido um impacto melhor, porque nós estivemos privados e quando estamos privados, às vezes também conseguimos dar valor às coisas e eu acho que aconteceu foi ao contrário. Não posso generalizar, mas em alguns casos o que eu sinto é que generalizámos aquilo e mantivemos toda a forma como contactávamos e como interagíamos uns com os outros como se estivéssemos numa pandemia. E já não estamos. Já não precisamos desta forma, não é? Mesmo as questões, a questão dos ecrãs, a questão dos telemóveis, e não falo dos miúdos, eu falo de nós enquanto adultos. Paramos imensas vezes em situações em que estamos todos agarrados àquilo e às vezes, para quê? Só passar o tempo, porque deixámos de falar, de interagir, de gerir, de
falar sobre temas e de coisas que estamos a viver, que estamos a sentir. E eu acho que foi uma das coisas que nós trouxemos com a pandemia, que hoje em dia já não se justifica, mas que ficou. Sim, é E isso importante pensar também sobre tem isso. impacto. Acho que é mesmo importante. Mas eu também acho que veio trazer, para já, eu acho que como qualquer circunstância que acontece na vida, né, vem amplificar aquilo que estiveres a sentir ou a viver naquele momento. Sim. Eu acho que também foi por isso que houve tantas separações e tantas questões ao nível é racional verdade. durante esse período. E depois também vem mostrar um bocadinho que nós vivemos numa velocidade exagerada, né, e que não cuidamos da nossa saúde mental, e que quando de repente tivemos que ficar enjaulados e a corresponder a um nível de stress que nunca tínhamos vivido, a ter que trabalhar, ter os miúdos em casa, percebemos que afinal não havia assim tanto espaço para poder criar, não é? E construir, porque estávamos também muito dispersos nestes estímulos todos. Eu acreditei ao início que íamos reorganizar-nos enquanto comunidade. Eu também. E que íamos perceber que afinal, tipo, essa coisa do podemos contar uns com os outros, podemos contar tanto durante esse período, era uma coisa que nos ia ativar para um espectro melhor. E que nos estávamos a aproximar. Sim, eu eu achava também mesmo senti, que nós nos íamos eu aproximar também enquanto senti sociedade. isso. E eu falo de uma perspectiva enquanto profissional de saúde, né? Senti muito apoio da comunidade nessa fase. Mas depois senti que isto trouxe muito esta dinâmica do havia graves problemas para resolver, do ponto de vista individual e até do ponto de vista relacional, e nós não tínhamos capacidade, levámos como uma onda gigante de repente e também nos perdemos um bocado nesse momento. Eu acho que os ecrãs ajudam nesse sentido, não é? Um evitamento desgraçado é aquilo que tu tens à tua volta. Às vezes custa-me, eu gosto muito de observar pessoas e quando estamos, principalmente quando vamos comer, é o período que mais confusão me faz. Depois tens 4 ou 5 pessoas adultas à volta e É assustador. é assim, faz-me... Dá vontade, não é? De tirar. Olha, vamos lá conversar então. Eu já me fazia Vamos antes olhar- que eu observava vamos olhar- tipo casais que se sentavam à vamos refeição e não olhar. diziam uma palavra. Vamos olhar. Tinha Vamos, muito- vamos perceber o que é que está aí. Sim. Mas eu acho que sim, eu percebo isso e podemos estar numa fase também de transição e acho que é importante refletir. Acho que é mesmo importante refletir sobre isto, porque mais uma vez vivemos tempos que nunca ninguém viveu. E acho que precisamos mesmo de fazer isto, não é? De parar para conversar, como estamos aqui a fazer as três. Conversar sobre isto, não é? Não, ou seja, não há um resultado matemático, não é? Tem que se pensar, vamos perceber o que é que cada um... Nem uma solução, não é? Não é nenhuma solução concreta. Agora sentimos e sabemos, e acho que concordamos as três, e acho que nos ajuda, não é, ao nosso bem-estar e à nossa paz e à nossa tranquilidade, pensarmos nas nossas relações, as pessoas que estão à nossa volta e na qualidade delas. Isto também, eu acho que a palavra também que me surge e que também me remete, não só a empatia, como falavas Inês, mas também saúde mental. Saúde mental. E isto pode ser interessante pensarmos que está tudo ligado. Pois eu quando pensei, quando li esta frase e estava a refletir sobre ela, já eu acho que isto veio aqui sintetizar e aquilo que eu acho que passei, que fui vivendo e que construí e que me faz todo o sentido, não é? Claro que tem impacto nisso. As relações vão ter sempre impacto naquilo que é a nossa vida. Mas remeteu-me para uma coisa que nós também já falámos nesta ideia da relação connosco, que é uma relação também. E que essa relação vai ter um impacto gigante e, a meu ver, naquilo que é o meu processo, que é o que eu posso falar, foi o que mudou por completo todas as relações e toda a forma como eu me posicionei para essas relações posteriormente a isso. Quando eu comecei, que não é uma coisa que se começa e eu acho que não se acaba, quando eu comecei a fazer este trabalho de relação comigo e a relacionar-me comigo de uma forma saudável, equilibrada, ajustada, empática e isso mudou depois naturalmente a forma como eu relacionei com os outros. E esse processo é interessante porque esse processo é teu. Sim. É individual. Tu és responsável também por ele. Eu acho que E a pessoa que está ao teu lado não é responsável pelo teu processo individual. Pois não. E acho que às tantas é importante nós dividirmos estes processos, porque senão é uma confusão enorme. Obviamente que o outro responde a necessidades de sermos aceitos, de sermos amados, de sermos vistos, de sermos importantes. Estas necessidades são universais, mas existe um lado individual que é meu. Sim. E eu sou responsável pelo meu processo. E assumir essa responsabilidade, não é? Tipo, eu acho que, muito em modo de resumo, a qualidade da nossa vida passa por isso. Passa por quereres fazer o teu processo individual, de forma for, da que tu escolheres fazer. Mas passa por assumires a responsabilidade sobre a tua parte, não é? E trazer essa intencionalidade para a relação, que é, esta é a minha parte. E poderes convidar o outro para olhar para esse processo contigo. Sim. Porque isso também é intimidade, não é? São as autorrevelações e as revelações que eu faço à pessoa que amo acerca de mim. Sim. E isso pode passar por esses processos individuais e por fazermos coisas juntos também nesse sentido. E manteres esse autocuidado, teres a noção de que todas as tuas relações vão usufruir de uma melhoria, tu também vais,
se tu mantiveres essa intencionalidade de tu quereres continuar a trabalhar. Por isso é que eu acho que, para mim, do meu ponto de vista pessoal, o processo psicoterapêutico nunca terá fim. Por isto. Não é por aquela coisa do eu quero muito ir resolver. É porque vão sempre saltando coisas que eu vou entendendo melhor. Por mais que eu já tivesse entrado em contacto com elas, passo a olhar para elas cada vez com uma perspectiva mais profunda. Eu começo a entendê-las sem julgamento nenhum. Às vezes até posso ter acolhido, mas ainda não tinha percebido na totalidade. Eu acho que às vezes é um bocado prematuro desde logo encerrar o processo terapêutico. Posso até ter o oposto, de não querer pará-lo nunca. Mas eu acho que sim, acho que me traz uma tranquilidade que eu vou ter sempre realmente a capacidade. E que bom é teres descoberto isso. Há pessoas que podem fazer e ser um processo mais curto. Mais valia que tem sido a minha vida. E há outras pessoas que efetivamente podem não ter que fazer, não é? Ou seja, sim, pode não fazer sentido. Obviamente que eu acho que o olhar e este conhecimento acerca de nós é valiosíssimo. Sim. E eu acho que há sítios onde tu não chegas se não tiveres alguém que te guie. Por mais que o podcast seja muito bom. Sim. Exato. Muito bem. É verdade. Eu acho que sim. Às vezes este evitamento, não é? O não querer entrar no desconforto, não te deixa ir aos sítios mais negros que todos temos. Não é? E que às vezes é aí que estão as respostas nesses 5 minutos desse. Eu acho que também há aqui uma coisa que, e por acaso vem mesmo aqui bater esta conversa. Eu e o Bruno passámos agora uma altura mais complicada no sentido de ajustarmos alguns pontos, e a conclusão ao fim deste tempo que nós fizemos, ou que eu fiz, foi o facto de nós sermos. O facto de nós sermos enquanto seres humanos, enquanto seres, faz com que tenhamos somos dúvida, somos incerteza, somos vontade, somos alegria, hoje acreditamos numa coisa, daqui a 2 semanas isto já pode não fazer sentido, hoje é um plano incrível e que vai resultar imenso, daqui a 2 dias se calhar já não faz tanto sentido. A flexibilidade. Exato, e isto muda, e portanto se muda, nós ou mudamos e transformamos e ajustamos, ou então não vamos conseguir ser, não é? E para ser, enquanto relação, temos mesmo que o ser juntos. Não iguais, não da mesma forma, mas temos que o ser com estas individualidades todas juntos. E só isso é que eu acho que vai ajudar e fazer diferença enquanto relação. É engraçado, porque há bocado estávamos a dizer que não existia conta matemática, mas eu até tenho uma conta para isso. Que é 1 mais 1 igual a 3. Não é? E às tantas que não é estático, que é dinâmico, flexível, mas as individualidades existem, mas existe também o nós. Exato. Portanto, retiro o que disse, existe uma conta. É o primeiro filho do casal. Exato. É a sua relação. Então, e venham elas, não é? Exato. E venham elas. Olha, muito obrigada. Muito obrigada a nós. Muitos parabéns por este projeto. Muito obrigada a disponibilidade e teres aceitado logo o nosso convite. E esperemos que naveguem neste episódio de uma forma tão leve e tão boa e necessária, não é? Tipo, desconstruir estas conversas que às vezes podem ser desconfortáveis, mas nós estamos aqui. Exato. Mesmo gerindo o desconforto. E em jeito de reflexão, não é? Que eu acho que é o mais importante. Muitas vezes nestas conversas o que surge é isto, é aquilo, é assim, resolvemos. Há espaço para tudo, não é? Sim, claro. Muito obrigada. 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 Um prazer. Muito bom. Então, sigam-nos no Spotify, no Applecast. Sim, ativem as notificações no Spotify. Partilhem connosco e digam-nos se isto pode. Ou não pode ser terapia. Obrigada. Beijinhos. Beijinhos. Eu sou bem rápido. Foi ótimo. Obrigada, eu gostei muito. Que bom.